centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa Cara, está Márcio, linda, muito meu bom, filho. hein? A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, e um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil, que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu. De volta com o nosso Screen aqui, Festival, né, 2020, terceira edição desse maior evento de criatividade, conteúdo e mídia do Norte e Nordeste. Você continue participando com a gente, que nós temos ainda alguns painéis nessa tarde desse sabadão. E você pode continuar acompanhando nessas 3 salas de forma simultânea. Clica nesse banner que está em cima dessa tela de exibição, que você pode conferir a programação completa das 3 salas. E lembrando que o nosso conteúdo ficará totalmente disponível, tanto no site quanto no YouTube. É só conferir a palestra que você mais gostou, ou se você, né, quiser compartilhar com seus amigos, é só indicar, mandar o link, porque o conteúdo aqui é o que não falta. Aproveitar aqui e falar dos nossos patrocinadores, nossos parceiros. Vamos embora lá? Prefeitura de Salvador, ABMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, Sebrae, Amplo Live Market, Aratu On, Bahia FM, Bahia Notícias, Band Nordeste, Bem Querer Consultoria, Bendito Salgados, Central de Outdoor, Chaves Outdoor e em mídia exterior. Dando continuidade, vamos para mais um painel. Agora o tema é a era da computação afetiva. Um casamento psicotecnológico, né, versus captação de lead. Eu queria convidar aqui como mediador o William Rocha. Por favor, seja bem-vindo, fundador e CEO da startup baiana Colmeia Computação Afetiva. Seja bem-vindo, fique à vontade. Valeu. De forma virtual, né? Queria convidar aqui o Guilherme Romano, o idealizador e fundador do Instituto Revolução de Si. Instituição promove estudos e práticas baseados no princípio da filosofia meditativa da Índia. Você seja bem-vindo também. E aqui também presencial, boa tarde, pessoal. Marcos Sobral, né, empresário, publicitário e CEO da Atari Comunicação. Seja bem-vindo também, querido. E eu passo a palavra aqui para o nosso mediador para começar o painel. Fique à vontade. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Primeiramente, uma satisfação poder estar aqui hoje, nesse evento incrível, dividindo esse palco com pessoas maravilhosas aqui. Marcos, Guilherme, satisfação estar com vocês aqui hoje.
Bom, gente, vai ser um bate-papo aqui hoje bem interessante sobre uma temática que muitos não conhecem e até se assustam, que é a computação afetiva, essa questão da tecnologia, até onde vai, o quanto é bom a tecnologia hoje na sociedade. Então, um papo com gente de tecnologia, gente de filosofia, gente de vendas. O que vai dar isso aqui hoje? Vamos ver aqui agora. Para iniciar, eu vou chamar meu querido amigo Guilherme para fazer um apanhado inicial aqui, para a gente poder, de fato, entrar nessa temática. E dar boas-vindas. Marcos, tamo junto, meu querido. Tamo junto. Prazer a todos aí também que estão nos assistindo num grande evento maravilhoso como é o Screen Festival. Obrigado. Vamos lá. Guilherme, meu querido, é contigo, pai. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Satisfação imensa estar aqui nesse evento junto com vocês. Mesmo de longe a gente está perto, né? Coisas que a tecnologia nos proporciona de bom, mas meu trabalho como filósofo é sempre cutucar com certas questões, às vezes um pouquinho chatas, um pouquinho desconfortáveis, mas que nos levam a uma reflexão sobre o nosso estado atual e onde a gente quer chegar. Então, se por um lado a tecnologia proporcionou a oportunidade da gente estar aqui junto num sábado à tarde, rompendo distâncias de centenas de quilômetros, talvez milhares, dependendo de onde é que você esteja assistindo a gente conversar. Por outro, a gente tem que se perguntar com um pouco de cuidado se nós estamos preparados, eu, você e a sociedade como um todo, para cultivarmos e construirmos aquele mundo com o qual a gente tanto sonha, o qual a gente tanto aspira e o qual a gente tanto necessita com uma certa urgência. E eu falo isso porque uma vez que a gente vai falar de novos modos de lidar com a computação, de novos modos de lidar com a tecnologia, e uma vez que esse novo paradigma da distância foi posto para nós de forma tão massacrante como o caso da pandemia, será mesmo que a gente está pronto para entender o nosso tempo e entender as nossas questões com a maturidade, o cuidado e o carinho que esses nossos tempos precisam e merecem? Essa minha reflexão começou, William e Marcos, quando eu vi uma notícia do governo japonês que rendeu uma palestra que eu tenho feito em várias empresas, vários institutos de cultura, vários festivais de tecnologia e de comunicação também. Eu falei sobre isso no último Hacktown, que é sobre o que o Japão falou, o governo japonês falou sobre sociedade 5.0. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a ideia, mas, bom, é consenso que nós estamos entrando na ideia de sociedade 4.0, ou seja, nós passamos da primeira sociedade, que era aquela de caçadores e coletores, para uma sociedade de agricultores, quando houve a Revolução Agrícola, e isso tomou boa parte da nossa história humana. E logo em seguida, mais ou menos 3 séculos atrás, o paradigma da Revolução Industrial se tornou o novo modus operandi, o novo modus vivendi da humanidade. Ou seja, a gente que era caçadores e coletores, depois passamos a ser agricultores, em que a terra era a real riqueza, não é? Quanta guerra foi feita em nome de terra, todas as cruzadas, Guerra dos 100 Anos, todas essas empreitadas das mais antigas às mais modernas, você vê isso registrado na Bíblia, nos Vedas, no Corão, nos livros antigos, essas guerras por posse de terra, agora isso tinha mudado. Com a Revolução Industrial, quem detivesse a matéria-prima e a força industrial dominaria o mundo. E isso se deu com muita clareza, sobretudo nos séculos 19 e 20. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, que inaugurou uma era de tecnologia sem precedentes, e nós começamos a entrar numa sociedade, a partir do século XXI, na sociedade 4.0, que é a sociedade da informação. A real riqueza agora já não era mais o fruto da terra, não era mais o espaço de terra, nem a indústria, mas a informação. O que o governo japonês propôs nós vamos agora caminhar para uma nova sociedade, 5.0, onde tudo automatizado vai favorecer a vida das pessoas, todo mundo vai ser mais cooperativo e colaborativo, e graças a essa disseminação em massa da informação e do conhecimento, todo mundo vai ser capaz de enxergar melhor, com mais perspectiva o lado do outro, desenvolver mais empatia. E na época que eu escrevi essa palestra, eu pensei, será? Será que só a tecnologia vai proporcionar para nós esse desenvolvimento ético e essa qualidade de percepção da realidade do outro, com mais valores humanos, mais ética, mais empatia? Eu desconfio que não. E para argumentar isso, eu comecei a perceber o seguinte, bom, se a gente pegar em que ponto do indivíduo nós estamos, né, e a gente pegar a teoria do Freud sobre isso, a gente passou por 4 grandes fases, né? Nós tínhamos uma época, e o Freud muito humildemente se coloca como a terceira falha narcísica,
A gente teve primeira falha narcísica, nós não somos o centro do universo, quando o Copérnico disse, né, nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro de nós mesmos. E a terceira falha narcísica que o Freud propõe é: nós nem sabemos tanto, nem somos senhores de nós mesmos, porque existe esse vasto subconsciente. E numa sociedade de consumo, onde o paradigma vigente é quem produz mais, quem consome mais, quem mostra mais a partir das redes sociais, será mesmo que uma sociedade nova vai ser criada simples e puramente porque a gente desenvolveu novas tecnologias para transmitir informação e para se transportar e para cuidar da saúde? A nossa situação agora, frente à maior pandemia que a gente já viu, mostra para nós que não. Se não houver uma transformação dos valores que a gente cultiva, da forma como a gente enxerga o outro, como a gente ocupa os nossos espaços, como a gente pensa a si próprio e como, fundamentalmente, a gente não precisa daquilo que a gente consome para definir o nosso caráter, a nossa relação com o outro, eu acredito que não interessa quanto a tecnologia se desenvolva. O que nós teremos é um gap cada vez maior entre as pessoas, uma distância cada vez maior entre as sociedades, entre os pontos de vista. Nós teremos uma tribalização cada vez maior, é o que a gente está vendo na internet. Quer dizer, a gente vai se isolando mais e mais dentro dos círculos de pessoas que cultivam de um mesmo ideal, de uma mesma opinião, de um mesmo ponto de vista. E a questão toda, e aí essa é a minha questão como filósofo, eu levantar o problema e passar a bola para vocês que trabalham com tecnologia. Como é que a gente integra as pessoas? Como é que a gente faz com que as pessoas que vivem nas megalópolis e as pessoas que vivem nos rincões do Brasil, ali entre os rios e lá da Amazônia, ou nos sertões do Nordeste, ou lá nos pampas do Rio Grande do Sul, como é que a gente traz essas pessoas para que elas possam usufruir dos mesmos benefícios que nós, em capitais como Salvador, São Paulo, Rio e tudo mais, tenhamos? Como é que a gente pode ser mais inclusivo com as pessoas que estão ao nosso redor? Como é que essa tecnologia, por exemplo, a dos smartphones, não vai nos desconectar do real mais e mais? Como é que a gente pode tornar a nossa vida mais bela de ser vivida, né? Como é que, por causa da tecnologia, por um lado, graças ao benefício da tecnologia, e apesar da tecnologia por outro, porque essa tecnologia entuxa em nós cada vez mais esse desespero pelo consumo, esse desespero por aparecer mais, esse desespero por ser autêntico, tentando imitar padrões, como é que a gente consegue, apesar de e por causa da tecnologia, nos tornarmos a sociedade que a gente precisa? Porque no fim das contas, galera, o mundo tem pressa. O mundo tem pressa que a gente desenvolva. O mundo tem pressa que a gente entenda o que é ser ético, o que é considerar o outro, o espaço do outro, a legitimidade do outro, a dignidade e a luta do outro, né? Mais do que nunca, em 50 anos nós vamos ver um mundo, a maior parte de nós aqui vai estar vivo daqui 30, 50 anos, e nós vamos ver um mundo que não é nem de longe parecido com o que a gente tem agora. E a questão é, como é que fundamentalmente a gente pode botar a mão na massa para que esse mundo seja um mundo em que vale a pena ser vivido? Ou como diz o Byung-Chul Han, né? Que esse mundo deixe de ser uma grande loja onde a gente tenha que comprar e ser comprado. A gente vende nossa força de trabalho, a gente vende a nossa aparência, a gente vende os nossos gostos nas redes sociais. Como é que a gente deixa de fazer desse mundo uma loja onde o grande paradigma é o consumo e torna esse mundo de volta uma casa onde se possa celebrar a vida, onde se possa celebrar a amizade, o bem-querer e o bem-viver, e não de uma forma idílica? Isso não é papo de kumbaya, isso é o papo concreto que faz com que a vida vale a pena. Se nossa existência não vale a pena para nós, se não é uma vida contente e que aspire por uma felicidade genuína para nós, e para o outro, qual é então o sentido de estar aqui? Somos só meros produtos sendo comercializados, vendidos e comprando também ao mesmo tempo? Então, a grande questão que eu deixo para vocês é essa. Como é que nós tornamos, na parte, né, da nossa relação com os nossos clientes, na nossa relação com a nossa tecnologia e na nossa relação conosco, um sistema de viver mais amigável, mais propício a esse desenvolvimento consciente e consistente de uma vida que vale a pena ser vivida? Perfeito. Show de bola, né? Com certeza. Vamos trazer agora um gancho aqui, já que você trouxe aí, Guilherme, fazer mais uma provocação aqui agora. Abre aspas. Os robôs vão dominar a sociedade. Fecha aspas. Vão destruir tudo. A era da inteligência artificial vem aí para roubar seu emprego, para roubar tudo que você faz aqui hoje e ser melhor do que você.
Eu não sei se vocês dois escutam isso, mas eu sempre escuto essa questão assim, do como a tecnologia vem hoje para pegar o que já tem da humanidade. E se a gente for olhar bem, já tem indústrias, já tem locais, empresas que de fato a gente já tem um robô que pega emprego de 2 pessoas. Mas deixa eu fazer aqui um breve histórico rapidinho. A gente, não vou aqui entregar a idade não, mas a gente certamente já conhece a Nokia e a Kodak. Duas marcas que fizeram história, literalmente. Só que hoje pouco se ouve falar. Marcas que não conseguiram acompanhar o crescimento que se tem hoje das tecnologias. As gerações, elas sempre mudam, sempre trazem coisas novas e nós nos adaptamos. O que acontece hoje, que a gente percebe, é a questão de como perceber que a tecnologia está avançando e de que maneira a gente vai manter o lado humano realmente sendo humano, sem deixar que o digital tome conta. É interessante isso, né, Marcos? É bem interessante. E falar um pouco, Guilherme, perfeito as colocações que você apresentou aqui, né? Você me trouxe até lá atrás, quando eu fiz administração, né, que a gente estudava muito o Milton Santos, né, por uma outra globalização. Né? Bem interessante. E você falou da Revolução Industrial. Hoje a gente está vivendo uma revolução de tecnologia, né? Onde hoje meu filho está assistindo as aulas dele online, né? A criança tem esse parâmetro de estar assistindo uma aula online, onde hoje as pessoas de mais idade, não quero até falar de idade aqui, porque tem muitos de idade que sabem mexer muito mais até do que a gente, né? Mas quando as pessoas de idade hoje começam a entrar nesse mundo tecnológico, né? Onde eles não sabiam fazer pagamento através de um smartphone, onde eles não sabiam pegar um smartphone e fazer um pagamento de um simples boleto, né? Tinha que ir até o banco. E a gente vem com esse processo de tecnologia, né? Mudando todo esse processo, né? A gente teve que avançar, a gente teve que, como é que eu posso dizer, a gente teve que acelerar o nosso passo por conta dessa pandemia, como o Guilherme colocou, tomou conta do nosso mundo, né? Perfeito. E aí, trazendo de fato para a temática que a gente traz aqui hoje, da computação afetiva, o que é isso? Será que a gente vai botar uma máquina para saber que você está triste ou feliz? Dizer, olha, eu sinto aqui hoje que você está triste, eu vou lhe trazer uma música alegre. Não é tão basicamente assim. Para contextualizar um pouco isso, eu vou trazer aqui 2 histórias para vocês, certo? Primeiramente, a história de Sara, ou Sarinha, como era conhecida. Sarinha na escola sempre foi menina dedicada, inteligente, esforçada, participativa. Sempre teve notas excelentes, mas ainda assim, Sarinha tinha um detalhe, uma característica. Muitas vezes ficava triste, isolada pelos cantos, chorando no fundo da sala. Muitas vezes evitava de fazer trabalho em grupo e ficava quieta. E mesmo tendo um histórico escolar muito bom, muitas vezes ela era chamada de a garota que chorava o tempo todo sem motivos. Muitas vezes ela tinha pensamentos, agonias de que achava que ela ia ter aquela sensação de que ia morrer. Hoje, com 24 anos, Sara foi diagnosticada com transtorno de ansiedade misto com depressão e síndrome do pânico. Isso porque ela procurou ajuda. E com a ajuda psiquiátrica e tal, ela conseguiu perceber que ela tinha isso. E desde a época de colégio, ela tinha TDAH. Sara é um personagem fictício, que a gente lá da Colmeia criou, mas a história é real. A história é de Gabriela, que é a nossa pesquisadora lá da startup. Ok, deixa essa história aí guardadinha. Vou trazer agora aqui uma outra história. A história do seu João. Seu João, pai de família, caminhoneiro, ama o que faz e é justamente um dos que coloca sempre o alimento em casa, junto com sua mulher. E mesmo amando o que ele faz, é cansativo você viver de estrada, você viver de fato guiando o caminhão o tempo todo. E em certo momento da vida, João se pegou numa situação delicada financeiramente. Ele precisava de fazer entregas constantes para, de fato, ter na sua casa um alimento, de fato, manter a sua vida corretamente. E nessa ele pegou várias cargas e foi dirigindo manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite, madrugada. E muitas vezes, quando ele sentia o extremo limite do cansaço, ele resolvia parar e descansar um pouquinho. Mas ele sabia que quanto mais ele dormia, menos ele conseguia ganhar para sua família. Em certo momento, o seu João na estrada, dirigindo à noite com um extremo cansaço, insônia terrível, ele por um instante de segundo distraiu e numa curva veio um carro de frente, ele se assustou e acabou virando o seu caminhão. Ele ficou vivo, mas a família que o caminhão bateu não teve a mesma sorte.
William, o que tem a ver o que você acabou de falar aqui com a temática, com o que Guilherme trouxe, com o que Marcos trouxe aqui? As duas situações, tanto a de Sarinha como a de seu João, têm algo em comum. Ambos tiveram características físicas que mostraram emoções. No caso de Sara, características de tristeza, de choro constante, de medo e tal. E no caso do seu João, o sono. Hoje, a gente percebe que a tecnologia vem avançando. O reconhecimento facial está aí, ainda mais com a pandemia agora que está evitando o toque, se ganha de fato uma força com a biometria facial. E o que acontece? Da mesma maneira que eu citei aqui, que a Kodak e a Nokia se perderam no tempo por não acompanharem, as tecnologias elas avançam. O que a gente percebe hoje é o seguinte: se as tecnologias estão aí, estão avançando, ao invés de tentar quebrar ou derrubar, é melhor a gente abraçar e saber usar a ferramenta. Porque a tecnologia é uma ferramenta. Se eu tiver aqui com uma faca aqui, até que eu estava conversando com o Marcos sobre isso, se eu tiver uma faca aqui, eu posso cortar um pão, passar uma manteiga, um queijo, um presunto e comer, ou posso furar alguém. É o uso da tecnologia. Mas sim, voltando por que eu citei as duas coisas. A computação efetiva ela tem uma área de reconhecimento facial, por tecnologia, que você pode detectar expressões de emoções. Então, uma câmera pode verificar sinais de sorriso, de alegria, tristeza, raiva, enfim, ou também sinais de sono. A ideia, de fato, que se tem da computação afetiva hoje é justamente ter esse casamento psicotecnológico, ajudar que a base psicológica, lá desde de Darwin, de Paul Ekman, que foram estudiosos dessa área também, se eles tenham uma ferramenta que você pode detectar sinais como esses, que sentimentos que geram lá emoções e geram as expressões físicas, então por que não usar tecnologia para poder ajudar no dia a dia? Se a gente tivesse, por exemplo, um sistema desse num caminhão lá do seu João, ao perceber sinais de sono, ele poderia fazer algum sinal sonoro, algo do tipo que ajudasse ele. Na questão de Sara na escola, justamente trazer sistemas que já tem de câmeras lá para ajudar a sistema do colégio, dos psicólogos, a encontrarem sinais que podem trazer uma depressão, ansiedade ou algo do tipo, e pegar esses sinais e trazer para a equipe de psicologia do colégio e dizer assim, olha, vamos ter uma atenção com esse aluno, fazer um ajuda esse aluno. Então, assim, é interessante com o que o Guilherme trouxe, porque quando você tem uma sociedade que encontra na tecnologia a única saída, a gente acha que não. A tecnologia é a ferramenta, que você deve saber utilizá-la para que o humano seja cada vez mais humano, né? Até na venda mesmo, né, Marcos? Exatamente. Hoje a gente trabalha num processo chamado, muita gente não conhece, mas é a captação de leads, né? E a captação, trazendo um pouco até do que você colocou, da comunicação afetiva, da questão da essência da pessoa procurar o produto e, às vezes, ele não tem aquele interesse de comprar e a gente fazer com que ele compre, que a gente chama de compra por impulso, né? Então, a gente faz um trabalho de captação de lead bem traçando todas essas métricas, tá? A partir do momento que o cara ele chega na sua loja, ele não tem interesse em comprar seu produto, ele só parou ali para dar aquela verdadeira espiadinha. Mas você quer que ele vire um potencial comprador, tá? E esse processo, ele vai sendo nutrido, que a gente chama de nutrição de leads, tá? A gente traz o cliente, mostra o produto e a gente vai traçando todo esse processo até ele virar um lead quente. O lead hoje, ele nada mais é do que uma oportunidade. O que é o lead? Sou eu, sou você, né? Todo mundo que tem interesse em algum tipo de produto. Hoje a gente trabalha com algumas plataformas, como CRMs, como landing pages. Landing page, para quem não sabe, é uma página de captura, né? Hoje, para quem está querendo vender um produto específico, ele usa uma página de captura com aquele produto que ele tem interesse em vender, tá? E hoje a gente trabalha também na questão do inbound. O que é o inbound? O inbound é justamente todo esse processo de nutrição de leads. Você teve interesse pelo produto, mas você ainda não efetivou a compra. Aí eu vou disparar um e-mail, ou vou conversar com você por telefone, você demonstra, mais uma vez, o interesse pelo aquele produto. E cada momento desse que você vai recebendo uma pontuação, ou nutrindo esse lead vai chegar um momento que ele vai virar um lead quente. O que é um lead quente? É um lead que você tem um poder, você está ali querendo realmente comprar aquele produto. Eu costumo dizer que toda essa captura, esse processo de nutrição de lead, desde o lead frio até o lead, ele virar um lead realmente quente, né? Virar um lead que realmente ele vai ser efetivado à venda, eu costumo linkar ele como se fosse um time de futebol. Eu estava conversando com o Guilherme sobre isso, tá? Um time de futebol, ele tem lá a sua comissão técnica, ele tem o técnico,
né? E o que é o técnico? O que é a comissão técnica? São as pessoas que estão fazendo todo o processo de nutrição desse lead, até que o lead ele vira uma bola. A partir do momento que ele vira uma bola, ele vai a campo. Ele vai a campo para que aí, a partir do momento que foi nutrido lá esse lead, ele comece a ser passado por todos os setores até chegar a quem? Ao atacante que vai fazer o gol. O que é um atacante? É o vendedor. Porque o lead ele vai estar quente. O lead ele vai estar num processo de temperatura alta. Mas o vendedor precisa finalizar e fazer o gol. Tá? Então, todo esse processo que a gente internaliza dentro da tecnologia, quando a gente usa um chat robô, que vai ter até o que o Guilherme colocou, né? O chat robô, que vai ter aquela primeira conversa. Antigamente, a gente não queria conversar com o robô, né? Mas, quando dá 10 horas da noite que a empresa fecha, a gente quer conversar com o robô porque a gente está interessado no produto, né? Então, a gente precisa conversar com alguém, a gente está desesperado, a gente quer saber sobre aquele produto, então a gente termina conversando com o robô, né? E no outro dia a gente vai conversar com um vendedor e por aí vai. Então, esse processo todo de captura, de tecnologia é muito importante hoje para a venda, é muito importante hoje para que o consumidor ele seja atraído pelo aquele produto. Um pouco falando até do que você colocou aí, né, William? E é aí que a gente começa a fazer o casamento das 3 áreas aqui. A gente consegue perceber o seguinte. Repare, há um tempo atrás, Guilherme e Marcos, muitas pessoas reclamavam da demora de atendimento, seja de central de telefonia ou de uma empresa que está vendendo algo. Ah, mas a gente tem poucos vendedores, poucos telefonistas para atender e acompanhar você, é muita gente procurando. Então, a tecnologia trouxe o quê? Sistemas que possam direcionar você a perguntas, a pessoas que vão te responder. Porque muitas vezes você está na fila de atendimento ali e uma pergunta que você quer responder é algo simples que um sistema robótico pode trazer uma resposta. A ideia era de ajudar essa. Mas aí a gente traz a questão de que hoje as pessoas querem estar cada vez mais ligadas a humanos. Muita gente hoje, muitas vezes, evita ver que uma ligação é robótica, vixe, não quero tão. É interessante porque é um processo que trouxe aquele boom inicial, foi maravilhoso, foi incrível, depois, não, eu quero voltar para o humano. E a ideia, se a gente não tem como deixar algo somente humano, se precisa de fato de tecnologia, por que não tentar humanizá-la de maneira que ela realmente consiga te ajudar mais no dia a dia, né? E aí já entra toda essa conexão que a gente tem aqui com nossas áreas. A gente tem aqui, porque assim, eu estou como mediador aqui hoje, e estou recebendo perguntas e comentários da galera referente ao nosso bate-papo aqui, que virou realmente um bate-papo. E pela quantidade que tem aqui, Guilherme e Marcos, a gente pode já aqui abrir, bater um papo, e algumas perguntas que tiverem a gente já vai de fato dialogando e complementando o que a gente traz aqui hoje. Lembrando que a ideia da gente é mostrar que o uso da tecnologia, por si só, não pode ser a resposta para tudo, a resposta aos problemas do mundo, mas é a maneira como a gente usa. E a gente não pode perceber, e a hora que, tipo assim, eu sou de uma startup tecnológica, eu trabalho com reconhecimento facial, detecção de emoções, e a gente percebe aqui no dia a dia que a tecnologia aplicada a gente tem que saber aplicá-la. Porque a gente hoje vive resquícios da geração cabeça baixa, que é a geração onde você está o tempo todo só aqui no smartphone, e a internet que conectou você com quem está longe e às vezes afasta com quem está perto. E a gente perde contato humano, a gente perde a importância do olhar, do saber conversar. E perdendo isso, se já tem pessoas que já são antissociais numa sociedade comum, imagina agora com muita gente se afastando do próximo para se aproximar de quem está longe. Você vai ter um aumento gigantesco de pessoas mais isoladas. E pessoas que não souberem se adaptar a isso, vão cair ou em depressão, ansiedade, algo do tipo, e aí é uma roda gigante. As pessoas começaram a comprar mais pela internet. Exato. Né? Inclusive, quando a pandemia ela deu uma estagnada e os shoppings, né, as lojas abriram, teve pessoas que saíram desesperadas porque precisava daquele contato humano, por mais que comprassem pela internet, mas precisava daquele contato humano e começaram a comprar, inclusive, por impulso, sem necessidade. Né? Justamente o que você colocou. A pessoa está ali atrás do contato humano, então ela estava desesperada. Né? Volta o shopping, volta as compras bem afetivas e bem fortes. Né? Pois é. Trazendo um pouco o Guilherme de volta para o bate-papo aqui, tem uma pergunta, Guilherme, para você, Diana Cortá, que é o seguinte: gostaria de ouvir a resposta que Guilherme teria para a pergunta que ele mesmo fez para os participantes. O que devemos fazer para que a revolução humana ganhe mais foco do que a revolução tecnológica? A gente trazer... deixa eu ver, tá funcionando o áudio, né? Vocês estão me ouvindo? Tá sim. Tá.
Bom, eu acho que fundamentalmente a gente trazer ética para o centro do debate. O que é isso? Ética é a ideia de ethos, né? Abrigo, refúgio, morada. Como é que a gente discute os valores ideais para uma vida boa e que inclua o outro, né? Eu acho que o princípio aí é a gente deixar de individualizar a sociedade. Para começo de conversa, né? Existe essa ideia de exacerbar a ideia do indivíduo, eu e meu, e começar a pensar no nós. Essa necessária revolução de começar a perceber que nós, como espécie, dividimos um mesmo espaço no planeta e até onde a gente sabe, não tem outro para a gente ir e coexistir pacificamente, apesar e por causa das discordâncias e diferenças, é o princípio. A segunda coisa é praticar uma coisa que na filosofia indiana a gente fala bastante, que é a parigraha. É conseguir distinguir fundamentalmente a diferença entre desejos e necessidades. Até porque a nossa sociedade é uma tal que confunde a gente com essas coisas. O marketing, por exemplo, entuxa na nossa goela o tempo todo. Você precisa desse sapato novo, você precisa desse carro novo. É sinônimo de status, é sinônimo de felicidade, é sinônimo de distinção social. E quando, na verdade, nada disso é verdadeiro, né? Essas coisas são boas, ok, a tecnologia faz bem, é gostoso consumir, é gostoso comprar, mas quando eu falo de distinguir desejos de necessidades, é admitir, tudo bem eu querer, mas eu só quero, eu não preciso de mais disso ou mais daquilo, né? A gente tem que começar a conscientizar o nosso consumo e conscientizar a maneira com que a gente faz, fala e pensa dentro dos espaços em que a gente atua, para que nós não sejamos manipulados por todo esse processo de introjeção de um consumismo exacerbado, de introjeção desse individualismo exacerbado e dessa inconsciência, né? A gente é levado por aquilo que nos dizem. Tornar-se consciente dói, demora, dá trabalho, mas vale muito a pena ficar fazendo essas perguntas para si mesmo. Será que isso aqui vale a pena? Será que eu me desenvolvo com isso? Será que eu estou incluindo o outro nas minhas decisões? Eu acho que passa por um pouco de tudo isso. Perfeito, excelente. E aí, quer complementar? Eu acho que a colocação dele foi perfeita. Perfeito. E agora tem uma pergunta que é interessante que a gente até conversa aqui, Marcos, que é o seguinte, é de Aline Costa. Acho que precisamos olhar o digital mais afetivamente no que tange resultados. Como as empresas e até as pessoas podem conversar afetivamente e alcançar resultados com investimento menor? Esse é um trabalho bem específico, tá? Existem ferramentas, né, que a gente vai um pouco para a inteligência artificial, né? Existem ferramentas, né, Google, Facebook AdWords, entre outras, que a gente tem que traçar métricas, né, traçar meta, a depender do seu produto, depende muito do que você está querendo vender, né? O que é traçar as vendas, o que é traçar as métricas para essas vendas? É fazer uma campanha, vou pegar uma campanha, vou fazer dentro do Google AdWords, linkada ao seu produto, para que ele tenha resultado, para que você consiga gerar essa captação de leads bem afetiva, né, e um lead bem nutrido. Perfeito. A gente tem aqui um comentário também de Emerson Araújo, que é um mini texto que é o seguinte: o brasileiro não está pronto para nada. Brigamos por tudo quanto é coisa e, infelizmente, não sabemos como agir. Cobra-se honestidade de tudo e de todos, mas na primeira oportunidade de usar o jeitinho brasileiro para autobeneficiar, opa, está valendo. Quando vemos algo de errado e podemos ter voz para corrigir, ficam achando que vai dar confusão, que vai dar problema. Vão falar que reclamam demais, as pessoas se preocupam com o julgamento dos outros, ainda que seja porque fizemos o certo e assim deixam de fazer o que é certo. Posso fazer uma parte sobre isso? Fique à vontade, meu querido. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa de olhar para nós, brasileiros, como a pior espécie do mundo. A gente tem que ter um pouco mais de satisfação de ser quem somos e de identificarmos-nos com a terra que nos acolheu para nascer. E dando um pouco mais de substância para a resposta da pergunta que eu recebi antes, e continuando para responder o Emerson, talvez, dentre as tecnologias que possam operar essa transformação urgente e necessária na nossa forma de nos ver, de realçar os nossos valores, de considerar o outro e de criar um corpo de sabedoria prática para responder às necessárias mudanças que estão na nossa frente, nós precisamos de mais silêncio. Don Lawrence Freeman, um grande professor de meditação, fala sobre isso, né? Nós precisamos de respostas contemplativas para esse mundo hiperacelerado e fragmentado. E aí eu falo um pouco, rapaz, dessa nossa tecnologia tão antiga
que funciona tão bem e casa tão bem com essa nossa nova revolução moderna tecnológica, que são as técnicas meditativas. Então, assim, meditação funciona há 5.000 anos para fazer com que você aprenda a olhar para dentro, silenciar os seus tumultos, olhar com mais carinho e consideração para o outro, desenvolver melhor a sua ética e fazer perceber melhor quem é você nos espaços em que você atua. Então, se eu pudesse recomendar um remédio /vacina /tecnologia para suprir as necessidades do nosso tempo, que está para além de religião, crença, dogma ou idade, eu diria, pratiquem meditação. Com qualquer via tradicional que faça com que você aprenda a fazer silêncio para deixar de criticar tão impositivamente a si mesmo e ao povo de onde você veio, do qual você faz parte, e comece a desenvolver, a partir desse silêncio interno que você cultiva, respostas mais inteligentes para atuar de fato no mundo e de fato conseguir operar um jeito de viver mais humano, mais ético, mais harmonioso, mais carinhoso, enfim. Eu defendo essa bandeira da meditação porque eu sei que ela funciona neurológica, fisiológica, emocional e talvez até consciencial ou espiritualmente falando. Rapaz, eu vou praticar essa meditação aí também, porque principalmente para a gente que trabalha nesse ritmo de vendas, né, de processo, de trabalho como executivo e tal, a gente precisa meditar, viu? Cara, e eu falo que é muito bom, a meditação ela é excelente, porque assim, lá na Alcomeia, nós fazemos imersões a cada mês, onde todo o time base da startup, nós nos reunimos de sexta à noite até domingo à noite. A gente meio que desconecta de tudo e foca ali na startup, mas não para trabalhar tecnologia por si só. A gente está ali para entender de que maneira nós podemos ser melhores humanos para, com a tecnologia, alcançar mais humanos e humanizá-los cada vez mais. Ficou uma redundância, mas dá para entender o processo que a gente tem aqui. E toda vez que a gente começa a imersão, a gente começa justamente com meditação. Aí, porque assim, o time é multifuncional, cada pessoa ali tem um foco, cada pessoa tem a gente tem advogado, tem área de psicologia, cada um tem uma área. E a galera traz assim pra gente, velho, o momento, a gente já vem no embalo ali naquela questão e tá no ritmo, a gente para. E a meditação faz a gente se conectar com a gente mesmo, faz a gente se conectar com, sabe, uma maneira incrível de enxergar, de se ver e de saber agir daqui por diante. Então, realmente é algo maravilhoso, viu? Tem aqui... Complemente, por favor, para falar. Não, eu não lembro agora do compositor que fez aquela música linda, Claire Delune, ele dizia que música é o que acontece entre os espaços de silêncio. E mais do que nunca hoje, nessa nossa sociedade onde não tem mais distância, onde não tem mais hora, onde não tem mais separação, criar esses momentos de afetividade, lucidez, e proximidade dentro do trabalho é essencial. E criar esses momentos de silêncio. Por quê? Porque não existe mais, e a gente precisa criar essa consciência, não existe essa coisa de eu sou um na empresa, um em casa, um pessoalmente, outro na balada. Não existe essa fragmentação, você é um integral. E ou a gente aprende a ser este ser integral, expressando o máximo das suas capacidades, valores e responsabilidades e lucidez, ou a gente vai viver o tempo todo em fricção mental. Essa fricção que nos leva a esse desespero, a essas múltiplas síndromes psicológicas. E, nesse caso, cultivar esse espaço de silêncio que a meditação traz, não é só uma questão de precaução para esse ou para aquele setor. É uma questão de retornarmos a sermos humanos, a dar espaço para esse silêncio, de onde brota a melodia dessa sinfonia do bem viver, do bem falar, do bem sentir. Perfeito. Com essa melodia tem um comentário bem interessante da Aline, que é o seguinte: acho que quando falamos de tecnologia, do digital, estamos falando de pessoas também. São elas que estão sendo atingidas. São por elas que são pensadas as campanhas. A tecnologia não pode ser vista somente como um robô, sem presença das pessoas. Perfeito. Perfeito porque, assim, só a tecnologia por si só não é nada. A tecnologia, ela é criada por humanos para humanos. A questão é a gente saber como utilizar e como criar. E, de fato, e assim, como o Guilherme falou, eu também vejo que não adianta a gente cobrar uma sociedade melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor, se nós não formos melhores desde dentro de casa. Na nossa educação base, em família, na nossa educação com nossos filhos, com nossos amigos, na sociedade, porque se a gente não for capaz de ser um humano exemplar no pouco, como é que a gente quer cobrar que o mundo seja?
É uma conexão, né, William? É uma conexão. A gente que trabalha também nessa parte, quando a gente faz uma campanha, quando a gente prepara todo um processo de estudo para o cliente, quando a gente prepara desde uma landing page, todo o processo dentro do Google AdWords, todo o processo dentro do Facebook AdWords, aquilo ali não deixa de ser uma conexão que você começa do início, né, até você chegar ao final, e aquele final é quando você vende. A venda é uma conexão. Quando você chega na frente do cliente, isso já na parte já humana, que a inteligência artificial já trabalhou lá atrás, que você já passou todos os processos e você chega de frente para o cliente, aquilo ali é uma conexão. Né? Se você não tiver essa conexão com o cliente, você não vai vender, você não vai sair dali. Aquele lead que você fez todo o trabalho bonitinho, dentro de Google, dentro de landing page, capturou, o robozinho trabalhou, e agora a gente vai para o calor humano do olhar no olho, de assinar o contrato, aquilo ali não deixa de ser uma conexão. Sabe? Porque se você perde aquela conexão, você não, muitas vezes não vai conseguir nem fazer uma venda, talvez até por impulso, né? Ou qualquer coisa desse tipo que distrai a atenção. Se você perde essa conexão já foi. E vale lembrar também que hoje nós estamos vivenciando uma era de experiência. Uma era em que não se vende mais por preço ou só por qualidade. É pela experiência vivenciada pelo cliente. Um exemplo disso, a Apple, a Disney. Eu estava falando com o Marcos mais cedo que muita gente tem iPhone, não sabe nem metade do que o iPhone faz, mas quer fazer parte da tribo. Tem gente que compra uma camisa Nike por R$200, que a única diferença da camisa, claro, tem uma qualidade de material muito boa, mas eu digo porque tem aquele C aqui. Por quê? Você quer fazer parte da tribo. Então, quando você trabalha nos clientes, nas pessoas, o fato de estamos criando uma conexão com você, não é só vender, é uma conexão com o que você gosta, com o que te faz bem, com o que te ajuda. Isso é pensar também no humano. Muitas vezes, viu, William, o lead ele chega de duas formas. Aquele cliente, aquele lead, né, / cliente, que ele já chega sabendo de tudo, inclusive, às vezes ele sabe mais do que o seu produto. Ele chega ali, ele dando uma aula, porque ele já pesquisou, ele já foi em tudo quanto foi lugar. Ele chega praticamente lhe dando uma aula. E existe aquele outro cliente também, que ele vai chegar ali porque ele realmente quer participar da tribo, então ele quer interagir, ele quer entender, né? E ele vai usar ali praticamente 20% daquela tecnologia. E aproveitando você aqui, Marcos, para você, da Aline Costa, os leads são processos que podem ser alcançados pelas pessoas e não somente pelas empresas no mundo digital? O lead ele pode ser trabalhado tanto para a pessoa física, né? Eu posso ser um digital influencer que eu quero aumentar meu número de seguidores, né? O número de seguidores, isso já é um lead. E as empresas que querem vender o seu produto, né? Então a gente pode trabalhar nas duas vertentes. Leads são oportunidades, né? Como eu iniciei aqui na palestra. Leads são oportunidades. Leads é aquela pessoa que tem um potencial, né? Ele vai querer ou te seguir porque você é um digital influencer, ou ele vai querer comprar seu produto porque você vende alguma coisa. Perfeito. Aproveitando, Guilherme, para você aqui, a Aline perguntou se você encara a tecnologia como um processo robótico sem a presença de pessoas. De modo algum. Para começo de conversa, ela é feita por pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes os discursos mais bonitos transvestem ideias muito perversas. Por exemplo, essa nossa ideia de que consumo identifica quem somos nós e o que nos faz bem é muito rasa e precisa ser repensada. Tudo bem, todos nós compramos, é o que eu falei no começo, né? Todos nós compramos, todos nós utilizamos tecnologia, todos nós participamos do mundo e temos as nossas tribos, e isso é inevitável. Uma Fessoli fala muito, né, dessa tribalização do mundo. Só que como é que a gente consegue romper as nossas bolhas para que, igual você falou, né, a galera que precisa comprar a Apple não transforme isso numa micro-religião, sabe? E como é que eu faço para que, nem por um lado, eu me torne um desvairadamente, um cara desesperado para achar que a tecnologia é a solucionadora dos problemas do mundo, e nem uma pessoa com medo, né? Não, eu não uso nenhuma tecnologia porque isso faz mal. De novo, é um pouco do que vocês dois falaram, né? O Marcos e o William. A tecnologia por si ela é neutra. Ela é neutra como dinheiro ou como qualquer outra força produtiva do ser humano. O que vai fazer com que essa tecnologia e essa experiência modernizante dos nossos tempos venha a ser boa ou ruim são os valores éticos que a gente cultiva ao utilizar cada uma dessas coisas. E quando eu falo de valores éticos, é ter muita clareza do que é que você quer para si, né? Esses mestres dessas culturas antigas batiam nessa tecla o tempo todo. Você deve se perguntar o tempo todo qual é o real desejo do seu coração. Quando eles estão falando isso, eles não estão falando de poesia, eles estão falando o que é que te move
para além desses desejos imediatos, eu preciso da bolsa nova, do carro novo, do novo software, né, da nova conexão, por que é que eu estou atrás das coisas que eu estou atrás? Isso parece um papo meio chato, mas está na hora da gente amadurecer as nossas formas de lidar e reagir com a realidade. Porque, do contrário, nós vamos ser vítima de tudo que enfiarem na nossa goela. Então, eu não acredito em tecnologia sem a participação do humano, mas está faltando que o humano volte a ser humanizável, que ele tenha contato com o natural, que ele tenha contato um com o outro. É muito bonito a gente estar aqui da boca para fora dizendo que nós todos precisamos do contato humano, mas quem de nós que está falando, que está assistindo, realmente para ser um bom ouvinte das pessoas que estão à sua volta? Quem de nós para apreciar de fato o que é que está acontecendo ao seu redor e como é que avalia o uso da tecnologia e das capacidades que você tem, que estão aí na tua mão, para tornar o ambiente em que você está um lugar melhor? Né? Eu não acredito que tecnologia seja apartada do humano, mas o humano está apartado de si. A gente está vivendo mais automatizados do que as máquinas que a gente tem desenvolvido. É engraçado, né? A gente vê mais preocupação dentro dos algoritmos das redes sociais com palavras sensíveis, quanto suicídio, guerra e tal. Os algoritmos todos denunciam, bloqueiam. E nós não, a gente quer falar sobre violência, a gente quer olhar para o que é horroroso e acha ruim, né, de ver que haja uma sensibilização do humano por parte da nossa tecnologia. Eu acho que a gente precisa retornar para o humano, né, retornar para essa sensibilidade que nos conecta. Muitas empresas, inclusive, que trabalhavam com chat robô, depois que a coisa tomou um pé, né, menos agora com a questão da pandemia, trouxeram muitos pedidos, né, para trazer os humanos, pelo menos no momento ali de expediente, para estar trabalhando o chat, né, para estar no lugar do robô, né. E vale ressaltar também que 80%, até contrariando um pouco o que o Guilherme falou, 80% hoje das empresas que trabalham com inteligência artificial dobraram o número de vendas, né? Nós temos aqui... não, mas não foi isso que eu disse não, Marcos. Mais do que nunca, a nossa produção, as nossas vendas, o nosso modo de produzir está sendo cada vez melhor. Quando eu coloco esses pontos todos, eu não estou dizendo que em termos técnicos nós não estamos progredindo. A gente nunca vendeu tanto, a gente nunca progrediu tanto. E, por outro lado, a gente nunca falou tanto de saúde mental, saúde emocional como agora. A questão é, em termos do indivíduo, como é que nós estamos dispostos e disponíveis para abraçar o mundo que está ao nosso redor, tecnológico ou não, de maneira mais consciente e mais ética. Isso foge um pouco do que é que está posto em termos de negócios, vendas, clientes. Está mais em relação a como é que eu lido com o real. Eu, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, enquanto amigo, como é que eu participo do mundo em que eu estou de maneira mais consciente, mais consistente. Perfeito. Nós aqui temos até mais algumas perguntas, só que o tempo, infelizmente, não dá. Eu queria só trazer mais um comentário, que também está dentro do que a gente vem conversando aqui, que é o seguinte: nós estamos tendo a honra de vivenciar um momento de mudança. Nós estamos vivenciando a entrada da indústria 4.0, vivenciando uma nova revolução industrial. E toda mudança, ela assusta. A mudança, ela tira aquilo que já é o conforto da gente para construir algo novo. Mas se a gente for olhar, a inteligência artificial, a tecnologia nova, a maneira como vem sendo utilizado, ela está sendo mais uma ferramenta em um processo que acontece desde o começo da humanidade. Desde quando tinha somente não tinham carros elétricos e nem carros por combustão, que era só charrete e tal. E a gente percebe, por exemplo, o comentário quando o Steve Jobs trouxe o comentário de um dia todas as pessoas terão computadores em casa. Muita gente se assustou, um negócio gigante, como é que todo mundo vai ter PC em casa? Hoje nós temos computadores em nossas mãos. Da mesma maneira que quando os smartphones vieram, diziam o seguinte: é uma invasão à privacidade o fato de você ter uma câmera na sua mão, uma câmera no celular, não pode um celular inteligente. Hoje, quem vive sem um celular que tenha câmera? Tanto que a Apple criou um fogão aqui atrás, tem a câmera que não acaba mais. Então, assim, é um processo de mudança. A questão é a gente se adaptar a essa mudança e saber usar a tecnologia da melhor maneira possível, para que a gente venha fazer parte de uma geração que cria uma sociedade tecnológica cada vez mais humana.
Guilherme, Marcos, muito obrigado pela participação de vocês. Nós já estamos encerrando esse painel. São 45 minutos, mas bem produtivos, com muita informação, com bom debate, com boas perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado também. Viu? Muito obrigado. Perfeito, obrigado. Valeu, gente, pelo E comentário. vocês que estão pessoal. aqui comigo, né, continuem, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais um painel. 2 minutinhos, Screen Festival. Participe! Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente se ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu.
centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente se ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Toda festa incrível tem Bendito Salgado, todo evento inesquecível tem. Todo dia é dia de Bendito Salgado, quem pede manda bem, peça você também.